prospera na vida quem tem autodomínio. Eu escutei a minha vida inteira dos meus pais frases como: dinheiro gosta de quem gosta dele, você tem que respeitar o dinheiro. E hoje em dia eu tenho entendido cada vez mais essa questão do autodomínio, porque todos nós temos um Kraken, que é aquele monstro da boca, assim. Eu acho que é no Piratas do Caribe, eu não lembro qual é a referência, qual é o filme, que tem esse personagem, que é esse monstro, que é o Kraken, que ele tá embaixo do mar, que ele tem uma boca enorme, que quando fala assim, unleash the Kraken, soltem o Kraken. E eu costumo brincar que eu tenho esse Kraken dentro de mim, mas todos nós temos um Kraken dentro da gente, todos nós, que é esse monstro imenso, que é a nossa compulsão, a nossa vontade das nossas faltas, das nossas vontades. E aí a gente está constantemente alimentando esse Kraken com alguma coisa. E eu estava agora num lugar, numa padaria, onde tinha muita opção de comida, muita opção de, sabe, diferente. E o meu Kraken da gula tava assim louco, completamente surtado, querendo comer tudo. A coisa da compulsão, né? Porque o Kraken é isso, é esse desejo que faz a gente querer. E eu tenho pensado muito nesse ano sobre o autodomínio, o quanto é importante a gente ter autodomínio e ter essa força que vem de diversas coisas, né, dos hábitos. E tem uma frase que eu amo que diz que quando a carne está fraca, fortalece o espírito, porque o espírito te dá uma força aí para você segurar sua onda em relação aos teus desejos, àquilo que te... E a vida é um eterno ceder e segurar. Eu acho que a gente, óbvio, tem que alimentar nosso Kraken, a gente tem que jogar as migalhinhas para ele, não deixar que ninguém jogue as migalhinhas, porque essa é a questão. O Kraken, muitas vezes, ele recebe migalhinhas de pessoas, né? O Kraken, ele tem necessidades emocionais. Então, o que a gente faz? A gente fica, muitas vezes, porque tudo vem das emoções. Tudo isso se resume a faltas e questões emocionais da gente, né? E que todos nós temos, sem exceção, tá, amor? E cada um só tá exercendo de um jeito, alimentando seu Kraken de um jeito. E eu percebo que a questão aqui é quando a gente permite que o nosso Kraken seja alimentado por migalhas de pessoas que não valorizam o nosso Kraken, entendeu? Mas voltando, então essa questão do autodomínio e do Monjaro, né? Eu fiz recentemente esse tratamento com essas canetinhas, com a tizerpamida, que é o princípio, né? E aí eu fico observando o caminho que nós estamos tomando como humanidade, o caminho que estamos trilhando nesse sentido de facilitar. Nós, óbvio, eu já quero chegar aqui num ponto de reflexão para que a gente fale sobre, principalmente, não é o certo ou errado, eu quero discutir o todo, entendeu? Porque sempre vão ter diversas opiniões de, mas é importante, saúde. E a grande questão sempre foi o equilíbrio, que a gente faça as coisas com consciência, né? Porque as nossas bengalas, elas são necessárias, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de subterfúgio para, enfim, fazer tratamentos em prol da nossa saúde, do nosso bem-estar, e isso vale para tudo. Porém, a grande questão é quando a gente está ali usando certas coisas para que a gente chegue num ponto e a gente não sabe até que ponto aquilo vai ter um efeito rebote, vai ter uma consequência lá na frente, né? A gente nunca sabe, mas tudo é um risco. E como a vida é agora e a gente quer estar bem hoje, agora, então a gente não quer aceitar as coisas a longo prazo, que tudo existe um processo, a gente se entrega, né, a desvios, a atalhos, mas a gente nunca sabe o que esses atalhos podem cobrar da gente lá da frente, a questão química, física, e enfim, a gente confia na tecnologia, nos laboratórios, mas eu realmente trago a reflexão sobre... E o nosso Kraken, ele não tem que ser trabalhado de alguma outra forma, né? Eu sempre... E tudo isso que eu estou trazendo aqui não é uma forma de julgamento, não é uma forma de botar alguém como melhor ou pior do que o outro, de forma alguma, pelo contrário. É realmente mais uma forma de querer que a gente traga consciência em prol do nosso próprio bem, sabe? Porque às vezes eu me preocupo e eu falo muito da minha experiência pessoal. Eu não quero ser uma pessoa que, de alguma forma, tá colocando a sujeira para debaixo do tapete, sabe? Buscando subterfúgios para não encarar certos esforços que eu tenho que fazer para poder ter certas mudanças significativas na minha vida a longo prazo. Eu sempre fui muito impaciente, eu sempre fui muito imediatista.
impulsiva, e é uma coisa que eu sempre pensei e busquei na minha vida por meio das filosofias, das religiões, da espiritualidade, trabalhar isso, né? Eu tive pais, eu tive uma família que me trouxe muito dessa consciência do quanto era importante a gente trabalhar isso. E eu sou uma adulta funcional de 34 anos, que no momento estou solteira e fico pensando nisso tudo, sabe? Hoje eu saí de manhã para tomar um café da manhã, num domingo, sozinha, e fiquei pensando no coletivo. Quando a gente está sozinho, é tão bom, é tão... Ao passo que é desafiador e tem suas dores e delícias, né, da solitude. Eu tô há 6 anos solteira, vivendo relacionamentos, enfim, que não se estendem, não se aprofundam muito a longo prazo, mas isso não é a pauta do momento e a gente poderia falar muito sobre isso, do porquê isso acontece. Mas, em suma, sabemos que o movimento que o mundo tá tomando, em todos os sentidos, a gente não se preparou para viver o que a gente está vivendo hoje. Eu, como uma millennial, nasci em 1991, eu realmente me vejo como muitas das pessoas. O meu relato é o relato de muitas milhares, muitas e muitas mulheres e homens também, não importa se você é hétero, gay, whatever. Eu escuto muito disso. E é o que sempre vai acontecer no mundo. A gente sempre vai viver o conflito das gerações, né? Uma geração sempre se acha melhor do que a outra. Ontem eu conversei com uma idosa que eu conheci atravessando a rua. Gente, foi muito engraçado. Eu tava voltando para casa da academia no sábado, e uma senhora me abordou com o filho dela para eu ajudar ela a levar ela na igreja, porque só ela e o filho dela não estavam dando conta. E eu, coincidentemente, tinha me emocionado muito na academia, escutando uma música, pensando na minha avó, com saudade da minha avó. Às vezes eu tenho esses relances, assim, quando você tá só, você fica muito com você, né? Então, vem umas coisas, assim, muito poderosas. Por isso que eu sei que esse período todo que eu tô vivendo de solitude é tão valioso na minha vida, porque, gente, viver a solitude com consciência te proporciona tantas janelas mentais ricas sobre você e sobre o mundo, e tanta coisa importante no mundo. Eu vivo tantas experiências, eu conheço tantas pessoas interessantes, tantas coisas acontecem quando eu me ponho sozinha no mundo, sabe? E aí, eu resumindo, a senhorinha tinha uma energia, uma skin de avó. Aí me adotou, a gente levei ela pra igreja. Não só levei ela pra igreja, como fiquei com ela conversando um maior tempão. E ela falou sobre isso, sabe? Ela sempre trazendo de que eu sou de outro tempo. Eu não vou dizer pra você o que é melhor você fazer, porque você sabe o que é melhor pra você hoje, no seu tempo. Minha geração foi outra. Ela tinha algo que é raro de encontrar nas pessoas, que é essa humildade de reconhecer a diferença das gerações e que o tempo de cada um traz diferentes sabedorias. Mas sim, existem sabedorias e tradições atávicas que sempre vão... verdades da existência, coisas que não importa a geração, não importa o tempo que passe, é isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. O que é certo, o que é errado, né? Mas ela foi muito, muito querida em falar isso e comentando que ela nunca foi de se meter na vida dos filhos e de dar conselho pra ninguém, porque ela sempre acreditou que cada um, de acordo com o seu tempo, com a sua consciência, gravando vídeo no meio da rua, dá isso, vai saber o que é melhor pra si. Então, quem é ela pra aconselhar, né? Mas aí ficou falando justamente disso, que aí ela tem os saberes do tempo dela que tem valor e vice-versa. Por isso que é tão rico a gente conversar. Aí eu fico arrasada quando eu vejo as galeras brigando entre gerações. É porque é assim, é porque é assado, enquanto a gente pode, né, se unir e ter trocas mais ricas quanto a isso. Porque eu só vejo ranço e paura da galera se criticando entre gerações. E aí, voltando à questão de monjar e canetinhas, eu fiz esse tratamento por 3 meses e eu sei que o tratamento ele deve ser feito, né, começa com uma pequena quantidade, vai aumentando, você chega no seu objetivo, no seu peso ideal, depois você faz o desmame, como quase todo tratamento, tem que ter desmame e tal, porque se você para de repente, o seu corpo vai atrás de tudo aquilo que ele perdeu, e foi o que aconteceu comigo. E eu tô trabalhando muito essa minha força mental, emocional, espiritual do autodomínio, para que eu tô lutando contra o meu próprio corpo e o meu próprio Kraken, sabe? Porque como eu não fiz o desmame e eu não... Pra que meu corpo se acostumasse, é muito interessante isso, cara. Muito interessante. Eu fico realmente divagando sobre todo esse uso das canetinhas, da gente ficar viciado nisso, todo mundo ficar dependente e só viver dessas canetinhas.
para não trabalhar o próprio autodomínio. Mas eu só digo uma coisa, você vai colocar a sua compulsão, a sua falta de autodomínio que você... A canetinha, ela tá te ajudando nisso, na questão da comida. Agora, você vai colocar em outra coisa. Você vai colocar o teu corpo, o crack, ele vai buscar o escape em outra coisa. Em alguma outra compulsão, de compra, o que quer que seja. Essa química, esse princípio ativo, ele não vai te ajudar em outras coisas. Ele... Tô te atrapalhando, desculpa. Quer que eu... Fica à vontade. Tá? Termino já. Obrigada. Porque a questão é essa. Então, tem a canetinha para resolver a questão da alimentação, da compulsão. Mas, e aí? É aquilo que a gente fala, né? Quando uma pessoa faz certas coisas, tapa um buraco, aí a água, são vários vazamentos, vários furinhos. Tapou um buraco com uma coisa, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Aí vai estar sempre tapando. Então, que o buraco da gula e da canetinha, então a gula tá preenchida com canetinha, mas aí vai sair, vai arranjar de outro canto. E aí a sua compulsão, esse crack que todos nós temos, vai vir de outras formas. Vai se exercer e vai... Por isso que é tão importante a prática do autodomínio. Lá se vem paciência, meditação, mindfulness, devagar, uma coisa de cada vez. Tá, pá. É a minha busca, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então é isso. Domingo. Eu tava nesse rolê agora que eu tava falando pra vocês e eu fiquei com tanta vontade de simplesmente comer o mundo inteiro, comer tudo que eu via na minha frente, comprar todas as coisas diferentes que eu via. Eu ficava, gente, a mesma coisa com tudo que... Cara, autodomínio e dinheiro emocional. Dinheiro, a relação que a gente tem com o dinheiro é basicamente as nossas emoções que nos regem em todas as nossas decisões. Por isso que eu digo que prospera quem tem autodomínio, porque de alguma forma a pessoa que conseguiu, ela teve um autocontrole ali de entender e botar saber medidas assim, sabe? Porque prospera quem tem autodomínio das suas emoções. Porque se a gente deixar isso ser levado no impulso e por tudo mais, por algo que a gente sabe que não é bom pra gente, cara... Isso vale muito para relacionamento, né? A gente agir de uma forma desesperada, ansiosa, em relacionamento também. Enfim, para tudo. Prospera quem tem autodomínio. Agora, até quando, como, quando, só as experiências vão te mostrar, só o tempo, só as quedas, as repetições, vão te mostrar até que você chegue num ponto em que a coisa se torne mais fácil, se torne mais palpável, se torne mais... Enfim.